E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A gente já comentou, né, na aula passada sobre o avanço, né, nazista na Europa Central e hoje a gente vai falar especificamente sobre a Operação Barbarossa, né, que é a operação que levou à invasão da União Soviética pelos nazistas, tá? Então, pessoal, leiam o livro, tá? Não deixem de ler os temas referentes à Segunda Guerra Mundial. Façam as anotações que forem preciso e não esqueçam de me enviar as dúvidas lá no Google Class para que eu possa respondê-las e a gente ir dialogando ao longo do percurso, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder seguir. Então, pessoal, o Hitler, né, como ele não conseguiu avançar, né, em direção a oeste ali, principalmente para conter a União, a, a Inglaterra, né, então o Hitler vai se voltar contra a União Soviética. Então, como ele não conseguiu avançar a guerra ali na região da Grã-Bretanha, ele então direciona suas forças para a União Soviética lá em 1941. E isso por vários fatores, né? Primeiro, a União Soviética ela representava justamente o oposto daquilo que era o nazismo, né? Então, o marxismo, a União Soviética representando ali o marxismo, o socialismo, era um inimigo profundo do regime nazista, né? Então, o Pacto de Não Agressão, na verdade, foi uma estratégia do Hitler para ganhar tempo, né? Para lutar contra a União Soviética. Então, o Hitler invadir a União Soviética significava tomar posse de uma série de recursos que eram importantes. Stalingrado, por exemplo, era um dos maiores parques industriais da Europa. E, claro, né, você tinha ali uma população composta justamente daquilo que o Hitler mais perseguiu, né, que eram os comunistas, né, os socialistas. E essa população, claro, né, seria enviada para os campos de concentração e extermínio, que a gente vai comentar mais à frente o que eram esses campos de concentração que surgiram lá durante a guerra. Então, quer dizer, o Hitler via a União Soviética, né, como ali o inimigo, né, bastante profundo do seu regime, do Terceiro Reich. E aí ele então vai investir, né, com bastante vigor contra a União Soviética, tá? Lá em 1941. Essa é chamada de Operação Barbarossa, né? Que é a operação mesmo de invasão rápida, né, e vigorosa, né? Porque a intenção do Hitler, né, como a gente já viu, e é a estratégia que o Hitler utilizou de certa forma durante toda a guerra, é o da guerra relâmpago, aquela guerra rápida que é extremamente violenta e devastadora, mas que é rápida, ela não pretende se estender por muito tempo, até por uma questão de que quanto mais tempo demora, mais as defesas se organizam e assim você demora, você gasta muito mais, né, no sentido tanto no sentido humano, né, muito mais pessoas morrem no processo, como é preciso muito mais recursos, mais armas, mais munição, mais remédio, mais soldados e o exército alemão não tinha isso tudo também, né? Então, quer dizer, o Hitler precisava conseguir conquistar rapidamente esses locais para evitar essas resistências, como uma forma também de garantir a manutenção de seus recursos. E a Operação Barbarossa ela era justamente, né, uma operação nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter definitivamente o rompimento do Pacto de Não Agressão, aquele pacto que foi assinado lá em 1939, que a União Soviética não iria intervir, não iria interferir na, na expansão territorial militar alemã, né? E em troca disso a União Soviética recebeu, né, parte da Polônia quando os nazistas invadiram a Polônia. A União Soviética se apropriou da região ali leste da Polônia e não interviu de fato na guerra, né, até 1941. Né? Então, em 1941, Hitler rompe com esse pacto e passa a invadir a União Soviética. No entanto, pessoal, a invasão da União Soviética ela dura aí uma média de 2 anos, né, de maneira geral. Tá? Toda a Operação Barbarossa ela dura mais ou menos aí 2 anos, vai de 1941 até 1943, que é quando você vai ter o início mesmo da derrota do Hitler. E aí, o fato da guerra ter se estendido por 2 anos foi um fator muito importante na derrota, né, do exército alemão, né, do exército nazista. Por quê? A Rússia, a gente tinham vários fatores que pesaram muito, né,
para o exército alemão. E aí a gente até pode fazer um link aí, né, com o Napoleão lá no século XIX, que também tentou invadir a Rússia e enfrentou problemas semelhantes, não iguais, mas semelhantes, né? Então quer dizer, o inverno russo, apesar de ter durado 2 anos, então passaram pelo verão e pelo inverno também, mas o inverno russo ele é muito rigoroso, né? Então isso prejudicou bastante o exército nazista. Então, o inverno russo ele atinge temperaturas de -30, -35, -38 graus. Então, é um inverno bastante rigoroso, muito frio. Quando você não tem onde se abrigar, não tem uma boa alimentação, não tem como fugir desse frio, a morte, né, ela é constante. Então muitos também pereceram por conta do inverno russo, né? O grande território, né? A Rússia, como todo mundo sabe, é o maior país do mundo, né? Então a União Soviética, ela era gigantesca, né? E a invasão da União Soviética, claro, né? Passava por esse território todo e quanto maior o território, mais complicado é. Você precisa de mais recursos, né? Alimentação desses soldados, remédios para as doenças e por aí vai. Então, a extensão do território também foi um fator desfavorável em relação ao exército nazista. E o terceiro fato é o Exército Vermelho, né? O Exército Vermelho que vai sendo composto de uma gigantesca massa de soldados, né? É, e, e de acordo com que, né, esse exército vai avançando nas batalhas, esse número vai aumentando ainda mais, né? Porque o exército foi ganhando, vamos dizer assim, moral, né? E aí você vai ter um aumento gradativo do número de alistados no Exército Vermelho. Então, quer dizer, o Hitler ele enfrentaria ali, né, forças muito complicadas, né? Mas mesmo assim, o exército alemão conseguiu se manter por bastante tempo. Então, a Operação Barbarossa ela tinha um objetivo claro, né? Conquistar 3 centros importantes da União Soviética: Leningrado ao norte, Moscou, que é mais ou menos no centro ali né, da Rússia, e Stalingrado ao sul. Então, seriam esses 3 direções, a gente vai já ver aqui uma imagem, essas 3 direções com o objetivo de conquistar esses centros, porque eram centros políticos, centros importantes, né? Leningrado e São Petersburgo, né? Moscou também é uma das maiores cidades, Stalingrado com o maior parque industrial da região ali. Então, quer dizer, o domínio dessas cidades com certeza facilitaria, né, a tomada completa da União Soviética. Então, quer dizer, você vai ter frentes aí se desenvolvendo, o exército nazista indo em diversas direções, tá? Leningrado, né? Você vai ter Leningrado passou por um cerco de mais de 2 anos, né? 900 dias aí de cerco. O cerco basicamente é o quê? Quando você sitia uma cidade, você cerca ela, né? Com o exército. Houveram várias batalhas, né? Mas o principal objetivo de um cerco é fazer a cidade se render por falta de suprimento, né? Porque nada entra nem sai da cidade, né? Devido àquele cerco ali em volta. Mas a batalha de maior relevância aqui é a de Stalingrado, né? Como eu falei, Stalingrado possuía os maiores parques industriais da União Soviética. E também foi a maior batalha, né? Tanto no quesito destruição como no quesito de mortes, né? Então, assim, Stalingrado, a cidade praticamente foi feita de ruínas, né? A Luftwaffe, que é a aviação, né? A aviação alemã, bombardeou a cidade. A ideia era, de novo, né? Uma tomada rápida dessa cidade. Então, você vai ter um bombardeio pela Luftwaffe. Depois, os soldados avançam, né, na direção de Stalingrado, mas vão encontrar uma resistência muito grande em Stalingrado, né? Como você vai ter relatos aí que descrevem as batalhas, elas ocorriam rua a rua, né? Então, assim, o exército nazista avançava uma rua, avançava um quarteirão e o exército vermelho tomava outro quarteirão. Então foi uma batalha extremamente localizada e em que cada metro praticamente foi disputado entre essas duas forças. E, de certa forma, Stalingrado esteve muito próxima de ser tomada pelos nazistas, né? Mas você vai ter uma série de reverses, né? Assim, reforços que não chegaram, né?
a ordem do Hitler de acelerar a tomada da cidade. O Hitler meio que se obcecou assim, por tomar Stalingrado, então era preciso tomar o quanto antes, o mais rápido possível, dando prazo aos generais para a tomada da cidade. Isso fez com que muitos generais tivessem que avançar mesmo com o exército tanto quanto defasado. Isso foi, de certa forma, a vantagem que o Exército Vermelho teve de conseguir utilizar essa defasagem do exército nazista ali, né, composto de algo em torno de 200 mil homens, para poder avançar. Né? Então, e foi assim, né? Então, quer dizer, o avanço das tropas do Exército Vermelho foi fazendo com que os nazistas fossem recuando, e aí Stalingrado vai sendo retomada. Stalingrado não, só as ruínas, a gente vai já ver aqui as imagens. Stalingrado foi feita quase de ruínas, né? E aí, aos poucos, eles vão avançando, os generais vão pedir, por exemplo, para recuar, vão pedir autorização para recuar, mas o Hitler nega, né, a ordem de recuada. E então eles são obrigados a enfrentar o Exército Vermelho, mesmo já estando totalmente defasado e sem condições de luta. Né? Não é à toa que você vai ter aí uma pressão cada vez maior do Exército Vermelho. E aí, em fevereiro de 1943, os generais lá resolvem então se render, mesmo contrariando as ordens do Hitler. Né? E aí você vai ter o fim da Batalha de Stalingrado. Então, Stalingrado só foi uma das maiores batalhas aí, com um saldo de aproximadamente 2 milhões de mortos, só lá. Né? Só para você ter ideia do quanto essa batalha foi. Isso aqui nós estamos falando de mortos. Né? Feridos aí você pode botar mais um milhão ou 1,5 milhão. Então, nós temos aí uma batalha extremamente violenta, que deixou uma cidade, né, quase inteira demolida. Muitos cidadãos precisaram fugir, né, se esconder, muitos morreram no processo. Então, quer dizer, a derrota nazista lá em Stalingrado marca, de certa forma, o início da derrota do regime nazista, né, do Terceiro Reich na União Soviética e também na guerra. Porque é a partir daí que o Exército Vermelho vai se reorganizar e investir contra a Alemanha. Né? E essa investida contra a Alemanha, ela vai ser fulminante. Assim, né? O Exército Vermelho, com um número gigantesco aí de 5 milhões de soldados, 4 milhões de soldados, vão avançar em direção à Alemanha, né? Com o objetivo de derrotar o Hitler, né? De destronar o Hitler, e vão tomar posteriormente a cidade de Berlim, como a gente vai ver mais à frente. Então aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, né? Então a gente tem, aqui é para a gente ter um panorama da guerra, tá? Então a Alemanha, olha só o quanto já havia sido conquistado pelo nazismo. Então Noruega, Dinamarca, toda a região aqui, ó, né? Aqui nos Balcãs, a Grécia, a Iugoslávia, a Hungria, né, que foi feita de aliada, a Bulgária também foi feita aliada pelos nazistas, Polônia já tomada aqui, a França tomada aqui, né, a Itália que era aliada, né, aqui a Batalha da Inglaterra que os nazistas não conseguiram vencer. E aqui a gente tem a Operação Barbarossa, não sei se dá para ver aqui, né, as três frentes, Leningrado, Moscou e Stalingrado aqui no sul. Então a ideia era que avançar em direção à União Soviética, né? Aqui tem uma imagem só da aqui, pronto, Operação Barbarossa. Ó. Aqui essas áreas vermelhas, essas áreas verdes são as áreas da Alemanha, né? Que a Alemanha já tinha tomado, né? Romênia, Hungria, Eslováquia, tal, a Polônia e tal já tinha sido tomado pela Alemanha, né? Lá no início da guerra, né? Isso aqui tudo em 1939, 1940, a Alemanha conseguiu avançar. A partir daqui, então, a operação partia da Polônia, né, a parte alemã, né, da Polônia, e avançaria nas três direções, né, da União Soviética, com o objetivo de tomar as principais cidades, né, e, consequentemente, né, tomar o controle da União Soviética. Né. E aqui você vai ter, então, Leningrado, cerco de 2 anos, Moscou, a Batalha de Moscou, e a Batalha de Stalingrado como sendo uma das maiores batalhas já ocorridas durante a guerra, né? E a derrota na Batalha de Stalingrado é o que vai fazer o exército alemão recuar, né? E aí a União Soviética vai dar a sua contraofensiva, né? A contraofensiva contra a Alemanha. Aqui só para a gente ver algumas imagens da cidade de Stalingrado
destruída, né, devido aos bombardeios da Luftwaffe e a guerra, né, as divisões Panzer, né, que eram as divisões de tanques, também foram importantes nisso aqui. Então olha só, né, prédio completamente destruído, que você tem soldados correndo em meio a algumas ruínas, não sei se vocês conseguem ver aí, mas algumas ruínas aqui, local feito de pedregulhos, literalmente, né? Então esse é só um exemplo do quanto essa batalha ela foi violenta, né? Muito violenta, tá? Então pessoal, por hoje é só, né? Mas para a gente conhecer um pouco sobre o que foi a Operação Barbarossa. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a entrada agora dos Estados Unidos. Então a União Soviética entra na guerra, né? A partir de 1941, quando Hitler passa a invadir a União Soviética. E mais ou menos no mesmo período a gente vai ter também a entrada dos Estados Unidos, que é o tema da nossa próxima aula. Então, os Estados Unidos entram na guerra também em 1941, em decorrência de um ataque japonês às suas bases lá no Pacífico, né, que era a base de Pearl Harbor. E aí a gente vai comentar mais sobre isso lá na próxima aula, tá bom? Então, eu espero que tenha sido claro, tá? Não deixem de anotar suas dúvidas e me enviar lá no Google Class. E também não deixem de ler o livro, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.